você que está buscando uma oportunidade aí para crescer profissionalmente, sua empresa, cara, esteja em movimento, fala com as pessoas, mostra. Tu vai achar 100 pessoas que vão dizer não, mas tem uma pessoa que vai dizer sim. E pode ser o Eu tenho até golaço. um slide da minha palestra de empreendedorismo que é um monte de não, Aham. e lá no meio tem um sim, mas aquele sim mudou tudo, cara. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Varal de 10 Podcast. E comigo hoje tem um convidado especialíssimo, que é um amigo já de bastante tempo. A gente fez conta outro dia, já faz uma década que a gente mais que uma década de amizade aqui, Rafael Martins. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu que agradeço, cara. É uma honra sempre estar contigo aí. Ainda mais nesse projeto novo aí. Muito legal. Bom, né? Bom. Muito bom. A sua agenda, eu sei que é uma agenda muito complicada, né, cara? Cara. Quando eu venho pra cá é um pouco, né? Então, São Paulo é sempre, vim e fui embora. Eu só fico sabendo que você já foi. Não, porque quando eu trabalhava nas empresas e vinha pra cá, beleza, aí eu dava as notinhas, tinha o reembolso, tudo certo. Agora é eu que pago, Eu que pago. Estadia, alimentação, então, não tem né? reembolso agora, velho. Então manda pro departamento que sai do mesmo bolso, né? Impressionante. Tem que dar ROI agora, né? Senão, difícil, né? É, muito bom. Rafa, vamos contar um pouquinho. Quem é o Rafa, cara? Vamos conhecer você. Legal, cara. Nossa amizade já é longa, mas tem coisa pra trás aí que eu já talvez eu nem conheça, né? Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo projeto. Acho que é sempre bom, né, compartilhar histórias das pessoas, porque de alguma forma a gente inspira, né, quem está nos assistindo aí. E as pessoas acabam se conectando com as histórias também, né? Tipo, pá, minha história é parecida com a desse cara e tal. Cara, eu sou eu digo que eu sou um brasileiro padrão, assim, né? O Brasil é um país pobre, eu era muito pobre, né, na minha infância ali até os 14, 15 anos. Minha mãe trabalhava com faxina, né? Meu pai trabalhava com transporte e tal. Tive uma infância, pré-adolescência ali muito difícil, né? Com pouquíssimos recursos. Morava num lugar extremamente periférico, violento, né? Como é muitos lugares no Brasil. E quando eu comecei a ter acesso à educação de qualidade, minha vida começou a mudar, né? Então, aí já vem a minha conexão com a educação, né? Mas meus pais sempre me falavam, mesmo tendo poucos recursos, que eu tinha que investir nisso, né? Que eu tinha que estudar. Meu pai era super rígido, né, com as minhas notas, porque eu acho que os pais dessa mesma época eram parecidos, talvez os teus também. Eu só estudava, não fazia mais nada, então não tinha que ir bem na escola. Então, eu agradeço eles, né? Na época eu não entendia por quê, mas hoje eu agradeço eles por isso, assim. Porque foi através disso que eu conseguia chegar onde eu cheguei, né? Mas meu primeiro emprego com 14 anos foi de office boy. Então, na época, né, tinha muito esse cargo, né, de office boy. Hoje não tem tanto, mas para quem não sabe o que é office boy, é uma pessoa jovem que vai com um monte de conta, boleto no banco e vai lá pagar para as empresas. A pastinha, né? A famosa pastinha embaixo do braço. Antes, não, por incrível que pareça, existiu uma época que não dava para pagar pela internet, né? Tem uma galera que não faz ideia fisicamente, né? Pix não existia. Cara, agora você falou, eu lembrei, pagar com cheque as coisas. Então. A dona Sandra lá, que era a secretária, ela fazia os cheques de cada boleto, grampeava assim, eu chegava lá e escrevia bom para... isso aí. Então, meu início de carreira foi como vários jovens da minha idade na época. Isso me ajudou de alguma forma, porque eu conheço bem a cidade por causa disso, né, cara? Qual cidade? Você não falou? Porto Alegre, eu sou gaúcho, né, de Porto Alegre. Então eu conheço muito a cidade, o centro da cidade, as ruas da cidade. Até hoje, vários amigos meus falam, onde é que é a rua tal? Como é que faz pra chegar lá? Né? Você é o ex da galera. Porque eu fiquei 2 anos trabalhando com isso, né? Não só lá, mas em outros lugares também, como office boy. E aprendi, conheci a cidade, assim, ia nos bancos e também fazia a cobrança em empresas, assim, né? Ia lá, levava o boleto, o cara me dava Porque é muito louco, né, a gente pensar nisso hoje, né, cara? Se eu preciso pagar uma coisa pra ti, eu peço teu Pix, faço aqui e acabou, né? Não, eu ia na casa do cara, na empresa do cara, dava um boleto bancário pra ele, ou às vezes eu levava só um recibo, e pegava o cheque do cara, ou o dinheiro em espécie mesmo. Sim. E foi esse um dos motivos até que meu pai pediu para mim parar de trabalhar nessa empresa, porque eu levava muito dinheiro na mochila.
porque eu fazia cobrança, né? Aham. Então, cara, às vezes eu tava com 3 mil reais, sabe? Com um Naquela menino época, de 3 mil 15 reais anos, era nossa tudo, né? senhora. Então, esse foi o início da minha carreira, assim. Aí, nesse primeiro trabalho, eu ganhava R$ 120 por mês. E desses R$ 120, eu pagava R$ 80 no meu curso de informática na Data Control. Ó, Isso faz bastante tempo. Que era um curso de DOS, Windows 95 Nossa. e Office e internet, né? Tinha um curso Curso de de internet. como mexer na internet, né? Então, eu comecei a fazer esse curso. E era uma época muito diferente, né, cara? Assim, acho que até os costumes familiares, né? Por exemplo, eu recebia e dava dinheiro para minha mãe, né? Tipo, aí minha mãe administrava o dinheiro, que não era muito dinheiro para administrar também, né? Mas basicamente ela pagava o meu curso. E isso foi bom porque todo mês que ela ia lá pagar meu curso, ela falava: vocês têm que dar um estágio pro meu filho. Porque ele é um bom aluno, ele chega mais cedo, né? Se Aham, paga em esforça e dia. tal, paga em dia. Cara, de tanto ela incomodar eles me deram um estágio na escola. Ei, mamãe! E aí eu saí desse trabalho de office boy e fui virar monitor da Data Control, né? O monitor era aquele cara que ficava na sala junto com o professor Tá, sei. auxiliando os alunos, né? Aham. Cara, uma época totalmente diferente de hoje, né? Os computadores de tubo, né? CPU e tal. Gigantes. Outra época. E eu também recuperava aulas dos alunos que perderam aula. Ah, tá. Então o cara perdeu aula e ele podia marcar uma aula durante a semana particular só comigo para mim mostrar o que ele perdeu naquela aula. E aí eu dando essas aulas, as pessoas gostavam muito da aula, porque era bem didático, né, segundo eles. E começaram a me elogiar e aí isso me fez ser convidado para virar professor dessa escola. Ah, E aí eu comecei a dar aula de internet, Windows e Office. olha aí. Cara, e isso é muito louco, né? Depois tu pensar hoje em dia, né? Tu dá aula sobre internet, né? É uma coisa que já tá ali já, né? Tipo, eu Não tem que ensinava ensinar, parece. o próprio curso de Windows, né? Tipo, como criar uma pasta, né? Como criar um atalho, Esquisito. como salvar uma imagem. Eu dava aula disso, cara. E muita gente, né? Comprava cursos disso e tal, dava aula o dia inteiro praticamente. Mas aí, acelerando um pouquinho a história, eu virei professor dessa escola, depois virei coordenador dos professores e depois eu virei coordenador dos coordenadores, porque era uma rede, né, de escolas. E aí, cara, aí minha vida mudou, assim, né, através da educação, né, porque eu virei professor. Não fiz faculdade, até hoje não fiz faculdade. Os dois. Nunca nem começou. Nem comecei. É. Eu costumo dizer, Parei na metade. e não me entendam de forma arrogante, que as primeiras vezes que eu fui na faculdade foi para dar aula. Ó. E palestra, coisa Aham. assim, né? Então, hoje em dia tenho contato com várias faculdades, já dei aula até em MBA, cara, né? Em mestrado, enfim. Então, a minha vida, ela tem uma relação muito próxima com a educação, né? Tá. Então, e é nisso que eu acredito, né? Porque eu sou fruto da educação, né? Eu sou o produto da educação, né? Então, vamos imaginar que a educação é uma máquina, eu entrei nessa máquina e saí o que vocês estão vendo hoje, né? Então, acho que as perspectivas, né, da minha vida inteira mudaram através desse meu contato com a educação, do curso que eu fiz, né? E eu sempre gostei muito de estudar, então acho que isso é um ativo meu, assim, eu gosto de estudar, eu sou nerd, né? Então, tipo, quando eu trabalhava lá de office boy, eu pegava textos da internet sobre empreendedorismo, sobre vendas, cara, tinha 15 anos, cara. E aí eu pegava no trabalho e pedia para dona Sandra, que me ajudou muito no início da minha carreira. Obrigado, dona Sandra. Que era secretária lá. Eu pedia para ela para imprimir os textos para mim poder ler no ônibus. Olha só. E aí era aquelas impressoras matricial, sabe? Que tem aqueles furinhos lá, que fazia aquele barulhão. Era assim. verde e branco a linha assim. Cara, eu saía com uns 3, 4 textos, assim, porque o ônibus de onde eu trabalhava até o curso demorava 1 hora, mais ou menos. Conseguia ler uns 4, 5 textos sobre vendas, cara, com 15 anos. Caramba. Então... Eu com 15 anos eu devia estar jogando videogame, eu acho. Eu queria estar jogando videogame. Play 1, né? Play 1zinho ali, a Winnie Eleven. Então, acho que minha carreira toda foi baseada nisso. E, claro, eu trabalhei em várias escolas. Aí, depois de trabalhar como professor, eu sempre gostei muito de marketing, né? Publicidade. Eu pergunto, como é que você foi parar em comunicação? Em agência, né, cara? Nessa época que eu dava aula,
eu comecei a estudar sobre marketing digital. Isso faz 14 anos, né? 15 anos, sei lá. Que quando eu estava começando ainda, né? Porque, de alguma forma, eu gostava muito de comunicação, de marketing, gostava muito de tecnologia, e meio que o marketing digital junta essas duas Sim. coisas, né? Comunicação, marketing e tecnologia. E aí começou a surgir o Google, né? E-mail marketing, né? E todos os Sim. outros canais de venda aí que o digital trouxe. E eu comecei a estudar isso. Eu dava aula no Senac, e aí no intervalo das minhas aulas eu estudava isso. Né? Eu comia um lanche ali e ficava estudando marketing digital, que tinha na internet, que era muito pouco na época, né? Sim. Diferente do que tem hoje, que tem, é bem Sim. abundante. Na época tinha muito pouco. E aí abriu uma vaga no e-commerce da Paquetá. Era um dos primeiros e-commerce do Brasil. E era uma vaga para e-mail marketing. Tá. E aí o e-mail marketing naquela época era meio que o goleiro, assim, né? Tipo, o sexy era trabalhar com social media, com Ah. Google, e o e-mail marketing ninguém queria, né? E aí eu disse, tá, eu vou me especializar nisso. E aí Tá. foi bom porque, cara, ninguém queria, e aí eu entendi porque ninguém queria, porque é muito complexo, né? É muito técnico, é muito menos sobre criatividade, criação, e muito mais sobre técnica de Sim. tecnologia, assim mesmo. É complexo. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre e-mail marketing. Também tinha pouquíssimas coisas, né, no Brasil sobre e-mail marketing. Mas eu dei sorte de, na mesma época, foi uma época que a Responses veio para o Brasil, que é um grande player, né, de e-mail marketing, de automação, enfim. E eu fui um dos primeiros clientes deles no Brasil. Tá. A Paquetá foi, né? Então eu aprendi junto com eles, assim, né, de como usar a ferramenta em português, de como fazer todas as automações e tal. E aí esse meu lado, o professor aí, me fez escrever sobre isso. Então eu falava no E-Commerce Brasil, né, tinha uma coluna lá, 15 anos atrás, falando sobre e-mail marketing. E eu me tornei um especialista em e-mail marketing porque tinham poucos, né? Então, Não foi tão difícil, né? eu era o top 3 de 3 pessoas. E acabei trabalhando com isso por um tempo. Aí eu fui para a Cadastra, Sim. que é uma agência, né, de performance, para implementar o setor de e-mail marketing. Porque a Tá. Cadastra é muito conhecida por ser uma grande agência de performance, principalmente por SEO, né, e mídia. Uhum. Inclusive o nome Cadastra é porque começou com SEO e cadastrava bem os produtos para Ah, ranquear no ok. Google, né? Perfeito. O Thiago e o Felipe, que são os irmãos Baquin, né? Que iniciaram a empresa. Inclusive o Gustavo, ele era o papa do SEO no Brasil, ele morou em Londres há muito tempo. E ele estudava em Londres SEO antes do Google vir para o Brasil até. Então, Olha tipo, pô, o só. cara era muito pioneiro, né? Tá. Cadastra como um todo. E o e-mail marketing naquela época, ele era meio que dado de brinde, assim, né? Então o cliente comprava muita mídia, como é, né? Vários serviços até hoje, assim. E o meu trabalho era rentabilizar aqueles serviços. Então, fazer com que o cliente também pagasse por Sim. aquilo. E fiquei 3 anos e meio na Cadastra. Cara, foi um MBA de performance, assim, né? Porque eu falo isso até hoje, assim, quando tu é o melhor do teu setor, tu não tem muito benchmark, né? Né? Tu é o benchmark, Sim, né? sim, sim. Então, tipo assim, e cara, tu trabalhou no varejo muito tempo, né? Tu foi meu cliente na Cadastra, Uhum. inclusive foi aí que a gente se conheceu. Tu bateu a meta daquele mês, no dia 31, o Ru no dia 1º, É, tudo de novo, eu zerou, falei né? isso no podcast passado, que a gente é igual à nossa última venda, né? A gente é tão bom quanto o último mês de venda que a É gente isso aí. teve. Passou o próximo mês, Já começa do era, zero, você é um começa de lixo de novo. novo. Então eu acho que essa foi uma época que eu acho, não tenho certeza, que eu aprendi muito, assim. Teve esse tempo de professor e depois esse tempo de Uhum. profissional de marketing digital, assim. Trabalhei nas lojas Labs também, né? 2 grandes varejistas e como cliente e trabalhar dentro do varejo, né? Tu sabe bem como é que é. É, Cara, é uma loucura. Só que tu aprende muito sobre venda, né? Sobre a vida real, né? o varejo tem uma frase tradicional que é o sangue na parede, né? Que é, cara, tem que. Hoje em dia, que bom que a gente discute isso, né? Que isso também não é Sim. saudável e tal. É. Mas era muito Mas, faca na caveira cara, mesmo. era meta por hora, né? É, Tipo, não ridículo. é meta por mês, né? E ficava ali acompanhando. Então, acho que isso moldou muito, assim, a minha visão de negócio, né? Voltado ao digital, assim. Porque eu acho que tem muita gente que trabalha até hoje, né? Com marketing digital que fica muito numa esfera de
quero aprender a usar as ferramentas Sim. e pouco como isso mexe o ponteiro do negócio, né? Entender sobre negócio. Então, isso é uma coisa que eu falo para os alunos até hoje, né? Que tem que também entender de negócio, não adianta entender só de ferramenta, porque a ferramenta vai mudar, vai ter novos recursos, vai fazer outra coisa. Tem várias coisas de inteligência artificial hoje que as ferramentas já fazem sozinha, nem precisa de uma pessoa mais para fazer, né? Então, enfim. Mas daí, nessa época, eu viajava muito para São Paulo para participar de eventos e cursos, e não tinha eventos e cursos em Porto Alegre, assim, muito pouco, né? 1, 2 por ano, assim, né? E em São Paulo é 10 por dia, né? Não, é Então incrível. é A bizarro, diferença assim, é né? grande mesmo. E aí eu ficava pensando, cara, não é possível que eu tenha que ir sempre para São Paulo para participar de eventos legais, não dá para fazer um aqui na minha cidade, né? E aí a gente criou o projeto do Share, que era para ser só um evento, assim, que a gente ia fazer lá, reunir o mercado, os amigos e tal. Eu montei o projeto em 2013, em dezembro de 2013, e fui apresentar na SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que tem aqui em São Paulo, né? E tem lá também. E aí, cara, foi muito louco essa fase, assim, porque até então eu só tinha trabalhado como funcionário, né, de uma empresa, e foi a primeira vez que eu fui empreender, assim, né, de um projeto meu, assim, né, tipo, algo que eu tive a ideia e eu tinha que vender aquilo para alguém, né, e aí foi curioso porque eu não conhecia ninguém da SPM, eu cheguei lá na recepção, lá, e falei, quero Você falar foi com... de alegre, assim? De Aham, tipo, cair de balão e... cold call total, Ô, assim, louco! e hoje é legal contar isso, né? Porque Porque acho deu que certo. porque deu certo, né? Sim. E isso é uma coisa que eu falo muito, né? A gente conta as coisas que deram certo, né? É lógico. O que deu errado, as pessoas nem querem saber, né? É. Muitas vezes. E aí, cara, eu cheguei lá e falei, queria falar com o diretor aí, nem sabia o nome do cara. Mas se ele não puder me receber hoje, tudo bem, né? A guria achou meio estranho, né? Tipo, um cara do nada. Ela falou, tá, mas o que o senhor quer? Eu disse, não, tem um projeto aqui muito legal que eu quero apresentar pra ele. Cara, e o cara me recebeu. Caramba. E aí ela ligou, o cara falou, não, manda ele subir aí. Então, só dando uma pausa nisso, assim, são coisas que a gente não consegue explicar, né, cara, da nossa carreira. Como é que o cara me recebeu, né? Pois é. Tipo, hoje Eu eu tinha tudo penso pra não isso, te receber. tipo, de uma forma lógica, assim, mas eu acho que isso é uma inspiração, assim, né, de tipo, cara, quando tu quer muito uma coisa, É, esse lance do universo conspira, sim. eu vi várias vezes isso na minha carreira, assim, acontecer, sabe? Eu até costumo dizer para as pessoas que se um dia eu escrever um livro, ele vai se chamar Improvável, porque tudo na minha vida é improvável, assim, né? Das Sim. coisas que aconteceram, de onde eu vim, de onde eu cheguei, o que eu alcancei e tal. Mas você tem razão, porque é muito fácil, né? Você fala assim, tá bom, vou mandar um e-mail pro cara e eu vou agendar uma reunião. E se ele não me responder, ele não quer falar comigo, próximo, né? Beleza. Mas você tava tão decidido, eu quero falar com esse cara. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou quebrar todas as barreiras de firewall que possam existir. É isso aí. Não é? A gente estava conversando com o João Teixeira num outro episódio aqui. Ele falou que ele tentava vender numa empresa, acho que era Embraer. E ele tinha um firewall lá que era a secretária do presidente lá e não deixava ela de jeito nenhum falar com ele. Ele escreveu uma carta e mandou entregar uma carta de próprio punho pro cara. O cara recebeu e marcou a reunião e ele vendeu pros caras. Cara, o Guto da PB Web, ele mandou uma mensagem, ele baixou um estudo de uma empresa. Se ele for nos assistir depois ele pode me corrigir, mas é mais ou menos essa história. Ele baixou um estudo, esses PDF que a gente lê aí de estudo de mercado, e aí tinha um e-mail do cara lá no final, ele pegou o e-mail do cara, o LinkedIn, mandou uma mensagem pro cara, dizendo, que achei muito legal e tal, eu tenho uma empresa, Um ano depois esse cara comprou a empresa do Guto. Ele não só respondeu, como eles, né, viraram parceiro de negócio, e lá na Viu o frente valor? comprou a empresa do cara. Então, tipo, de novo, assim, acho que essa pausa é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que precisa de muita segurança, né, para aquilo acontecer. Cara, às vezes não, é só tu tentar mesmo, né? E aí eu parei na frente do cara, meu, e comecei, né, o professor Genaro, inclusive, se ele assistir, um abraço para ele. Esses dias ele me encontrou, ele falou, pô, devia ter pedido 10% do share naquela época lá. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um evento, eu expliquei para ele, né? Mesma coisa que eu falei aqui, pô, a gente tem que ir sempre para São Paulo, acho que aqui tem um mercado grande, que poderia fazer um evento, e tinha que ser aqui, né? Porque tem tudo a ver, né? Um evento de marketing, de comunicação, Sim. dentro da SPM e tal. E aí era dia 7 de novembro de 2013, esse dia. Foi um dia marcante na minha vida, assim. Porque ali começou a tudo mudar, assim, de novo, né? Acho que tive várias mudanças na minha vida, mas esse foi o início de uma grande mudança. Que aí ele falou, cara, mas
quando tu quer fazer o evento? Daí eu falei, dia 7 de dezembro, daqui um mês. Daí ele falou, tá, e o que tu já tem? Daí eu falei, essa reunião. Não tem mais nada, velho. Essa é a minha grande ideia. Essa é a minha grande ideia. E aí ele falou, cara, que loucura, né? E eu acho que isso também vale uma pausa, assim, porque a gente já tá há muito tempo, né, no mercado e tal. A gente olha muitas vezes para algumas pessoas e vê, cara, esse cara aí vai dar certo, né? Porque a questão da iniciativa, né? Do brilho no olho, né? Às vezes até uma inocência do que a pessoa te fala, mas é porque ela quer muito aquilo, Sim. né? E aí, muitas vezes, por tu querer muito, tu tira aquelas correntes sociais que tu tem, né? De tipo, o que o cara vai achar de mim, né? Eu vou ficar com vergonha. Não, tu quer, cara. Sem máscara nenhuma, né? Sem amarra nenhuma, assim, né? Tu vai, pô, aí o cara falou, cara, mas dia 7 de dezembro vai estar calor, né? Tipo, dezembro, Porto Alegre é muito quente, né? Perto do 5º dia útil, as pessoas vão ter recebido, as pessoas vão pra praia. Ninguém vai fazer evento sábado, era um sábado, né? E aí eu falei, cara, confia que vai dar tudo certo. Porque isso também, né, eu acho que é uma outra coisa importante, né? Quando a gente decide fazer alguma coisa, é que nem tu, quando tu decidiu fazer isso aqui, cara, veio um monte de não na cabeça, né? Todos. E tipo, não, pô, tu não tem tempo pra fazer isso, pô, você vai atrapalhar a tua rotina, vai te Se no começo tem um monte de não, não, durante o percurso também, né, também. Rafa? Eu acho que deve ter tido alguns momentos que você falou assim, mano, acho que eu errei, isso aqui não vai funcionar por mais de 10 minutos. Porque a gente, principalmente quando a gente nasceu, no meu caso, assim, né, num ambiente muito pobre, hoje em dia eu aprendi isso, assim, por conviver, né, com muitas pessoas que têm uma jornada parecida. Tu não é, quando tu nasce pobre, tu não é treinado, né, para ter sucesso. Não, tu é treinado para sobreviver, né? Então, tipo assim, ter sucesso é um negócio que tu nem fala, assim, né? Tipo, tu vive o dia a dia ali, né? De comer, de poder fazer as coisas e tal. Não te pertence, parece, né? Então eu acho que existe essa barreira, né, para quem nasce, assim, com poucos recursos, que é muito difícil de tu quebrar, né, cara? Tu não te vê naquele lugar, né? Tu não te vê empresário, né? Tipo... muito distante. Eu gosto muito de Racionais, né? Eu ouço bastante. E o Racionais tem uma música que eles falam isso, né? Que quem nasce na periferia, o sonho desse cara é abrir um boteco, né? Tipo, porque ele vê isso, né? É o teu ambiente ali e tal. Mas aí, cara, ele falou, cara, eu achei muito louco essa tua ideia, mas eu gosto de coisas malucas, assim, porque eu acredito que são essas coisas que mudam o mundo, assim, e que criam, de fato, coisas que a gente não tá acostumado. Visão do cara na época, né? Ele falou, o que tu precisa? Daí eu falei, cara, eu preciso do auditório, né? Sim, não posso pagar o aluguel, então se tu puder me emprestar o auditório nesse dia, se deixar eu entrar na sala para divulgar para os alunos, se botar uns cartazinhos, pagar o coffee, o que tu puder fazer vai me ajudar. Daí ele falou, cara, beleza. Cara, e aí ele abriu a agenda do auditório para ver se tinha livre na hora ali. E tinha, ele, já vou reservar aqui o auditório. Chamou a secretária e falou, ó, essa aqui é minha secretária, pode falar com ela para organizar, tá autorizado aí, ele pode entrar e tal. E aí, cara, em meia hora a SPM era minha parceira. E aí eu fui para casa, assim, sabe quando tu vai pensando, cara, olha o que acabou de acontecer, né? E aí eu pensei, bom, agora, já que isso deu certo, eu preciso de divulgar o evento, né? Então eu vou em algum veículo grande também, vou na RBS, que é a Globo lá de Porto Alegre. Sim. Mesma coisa, cara, eu não conhecia... Foi na porta também. Eu conheci um analista, para não dizer que eu não conhecia ninguém de marketing. Falei com esse cara, falei, marca uma reunião com a tua chefe aí, eu quero apresentar, porque a gente vai fazer um evento de nível nacional. O meu conhecimento lá... Olha as vendas. Do que eu li lá da época de Office Boy, que vai acontecer na maior faculdade de propaganda e marketing do Sul, que é a SPM. Porque aí eu já tava grandão, né, cara? Nem sabia que era copy naquela época, né? E o cara, não, vou marcar a reunião. Aí falei com a menina, ela, mesma coisa e tal. Ela, tá, o que tu precisa? Eu falei, cara, preciso uma meia página do jornal. Porque naquela época, né, as pessoas liam muito mais jornal do que hoje em dia. Era o grande veículo, assim, E quero que vocês palestrem lá. E ela, cara, topou também. Em 2 dias eu tinha a maior faculdade e eu era ninguém, cara. Ninguém me conhecia. Zero, assim. Era só a minha família. Hoje muita gente me conhece, né? Por conhecer muitas pessoas. O cara do network, zero. Não tinha nenhuma pessoa me conhecia. E aí eu tinha um blog também na época. Eu escrevia, assim, entrevistava pessoas. E aí comecei a convidar. Aí essas foram as pessoas que eu convidei para palestrar. E aí cheguei nos meus amigos que tinham uma agenciazinha pequena lá,
Acho que isso também foi uma coisa acertada, assim. Eu fui o primeiro nos grandes. Tá. Porque eu pensei, cara, tem duas coisas que podem acontecer. Se eu fechar, já vai me dar um Golaço. know-how, né? Tipo, pô, tô com um cara grande. Se eu não fechar, o aprendizado do não que eu vou ter com um cara grande é diferente do aprendizado do não que eu tenho com um cara pequeno. Sim. O cara vai me dar... Normalmente o cara do não maior, ele te dá um não mais estruturado, né? Tipo, não é só não, né? Não, cara, não faz sentido por isso, aquilo, era... Pô, daí tu já... Você melhora até seu próprio produto, seu teu serviço, pitch né? de vendas, né? Então, isso desde o começo sempre foi um aliado, assim, pra mim. E aí, um pagou o banner, o outro pagou o crachá, o outro pagou... Cara, a gente fez o evento. Em 20 dias estava lotado já. Que animal. Porque as pessoas adoraram o formato, assim. Acho que isso também é uma outra coisa legal, né? Tipo, a gente busca muito benchmark, né? Pra tudo, boas práticas e tal. Cara, eu fiz do jeito que eu achava que tinha que ser. Como usuário de um evento, né? Eu peguei coisas que eu não gostava nos eventos que eu fui Ok. e usei isso Justo. como métrica. Então, tipo assim, uma coisa... Cara, eu não gosto de ir num evento e não poder falar com o palestrante, por exemplo. Muitas vezes o cara palestra, sai por trás, né? Tchau. E às vezes tu quer trocar uma ideia com o cara ali, às vezes tu até é fã do cara, né? Então, sempre quando a gente convida, tu sabe, porque tu já foi em vários, a gente fomenta que tu fique ali, né? Na entrada, no coffee, para trocar Cumprimentar uma as ideia com a pessoas, galera. assim, né? Total. Porque as pessoas gostam disso, né? Os palestrantes têm que ser pessoas que gostem também de fazer isso, e a gente tem um tom muito informal, assim, né? A gente tá junto ali, a gente é da galera, a gente é no meio de todo mundo, porque a gente percebeu também naquela época, e se mantém até hoje, não tem problema, isso é só uma proposta diferente, e os eventos são muito formais, né? E aí não fomenta muito essa coisa das pessoas, né, falarem, trocarem ideia e tal. Vai lá, cumpre um horário, né? Tu senta, assiste e vai embora. Né? Não tem tipo, troca. O evento é muito mais que isso, né? Então, e aí, cara, a gente lotou o evento e sobrou R$300 de lucro na primeira edição. Que a gente usou para levar os palestrantes para beber, comer à noite e tal. Porque não era o meu trabalho principal, era um projeto. Sim, sim. E aí, pô, quando tu faz um negócio assim, dá super certo, cara, vamos fazer outro. Vamos replicar, né? Esse troço. Aí em 2014, em março de 2014, a gente fez a segunda edição. E aí nisso aconteceu uma outra coisa, nesse evento aconteceu uma outra coisa que daí mudou tudo de novo, assim. Que a gente fez a divulgação, lotou rápido, que nem o do ano passado, só que no dia do evento parou um ônibus do lado da SPM e começou a descer um monte de gente do ônibus, um monte de aluno, assim, daí disse, deve ter aula aí, alguma coisa. Aí veio um cara e falou, o senhor é o cara do evento? Daí eu, sim. Eu sou o professor do curso de publicidade da PUC do Paraná e trouxe os alunos de ônibus do Paraná para cá para assistir o evento, porque um aluno viu a divulgação, achou legal. Louco. E aí me falou e a faculdade pagou o ônibus e a gente veio 40 pessoas para... Que isso? E aí eu, como assim, cara? Vocês vieram do Paraná de ônibus para Porto Alegre para participar do meu evento? Daí ele, não, a gente achou super legal e tal. E eu, cara, e aí aquilo ali... De novo, né, daquilo que eu falei, assim, tu não treina pra isso. Né? Tu treina pra conquistar o bairro, não o país, né? Tipo, cara, né? De repente um outro estado chegando no seu. Aí acabou o evento, esse cara veio falar comigo e falou, cara, as alunos adoraram. Eu também achei, pô, super legal, conteúdo super bom. Vamos levar esse evento lá pro Paraná. E aí eu falei, na hora que ele falou, eu nunca tinha pensado em ir pro Paraná, né? Quanto menos fazer um evento da minha empresa lá, né? E aí eu falei, cara, vamos, né? Mas o que ele, e o que precisa? Daí eu repliquei o formato. Tá. Precisa de uma faculdade, que tem um auditório, que tem a estrutura, deixa eu divulgar para os alunos, que é RBS de lá, né? Que é RCTV lá, acho que é o nome. E aí o cara me apresentou e falou, não, isso aí tudo eu consigo. Eu disse, tá, então vamos fazer. E aí a gente fez, cara, um evento na PUC do Paraná, assim, fui de avião para lá e tal. Só que aí abriu, né, minha cabeça, assim, para, cara, se eu fiz no Porto Alegre, Paraná, eu posso fazer no Brasil inteiro. E aí, de 2014 a 2019, a gente fez 108 eventos em todas as regiões do Brasil. 108. Porto Alegre a Manaus, a gente fez. Caramba, hein, meu, de bater na porta sem querer lá e falar, vai dar certo, deu e certo. replicando o formato. Faculdade. Então, por exemplo, em Brasília, a Uniceub, em São Paulo foi a ESPM, agora a Mackenzie. Em Salvador, esqueci o nome da faculdade lá, mas a gente também fez uma faculdade. Em Manaus a gente fez na CDL, não foi. Mas sempre assim, um lugar que já tem uma estrutura. Tá. Não precisava alugar, né? Que o cara entrava como parceiro e tal. Então a gente fez 108 eventos. Que animal.
mais de 25 mil pessoas foram nos eventos. E isso virou meu trabalho daí, né? Porque daí, Quando que você fez em 2014, assim, a gente fez 4 ou 5 eventos no ano. E aí começou a ficar ruim, né? O meu trabalho, porque o evento era sexta, sábado, eu tinha que viajar na sexta. E aí, cara, sabe como é que é, né? Tipo, meus colegas, né? Uma, 2 vezes até vai. Tal, 108 tal, vezes começa a ser ruim. Não, mas eu mesmo, assim, né, cara? Eu acho que também tem uma coisa, assim, de o que tu quer fazer, né? Faz sentido. Então, tipo, não que o meu trabalho fosse ruim, mas de segunda a sexta ali era um trabalho analítico. Mas vou fazer uma pergunta. A hora que você faz essa tomada de decisão, foi por propósito? Você de repente descobriu, isso aqui é pra minha vida, é o meu propósito de vida, porque não é trabalho já, né, cara? Não é um trampo. Você trabalhava numa empresa, ganhava seu salário e tal, isso é ok, todo mundo faz. Mas fazer essa mudança é um propósito. É um propósito total, que é o que eu falo até hoje para as pessoas que trabalham no Share. O meu trabalho há 11 anos é dar acesso à educação para as pessoas. Em um tweet é isso que eu faço. Porque foi isso que fizeram por mim lá quando eu tinha 15, 16 anos e que me fez chegar aqui. Então, cara, basicamente, eu trabalho todos os dias para isso, para dar acesso à educação para as pessoas. Porque quando a gente fez, por exemplo, um evento em Manaus, cara, os caras, meu Deus, a gente era o Paul McCartney lá, entendeu? Porque ninguém fazia evento lá. Poucos eventos acontecem lá. Principalmente eventos de âmbito nacional, né? A gente levava o cara do Facebook lá, né? Tem grandes agências lá, inclusive, a gente conheceu algumas lá, se conectou lá com o ecossistema lá de Manaus. Mas é difícil, né, ir para Manaus. Por exemplo, a gente saiu 8 da manhã, chegou meia-noite lá, 3 escalas de voo. Os palestrantes, né, tinha às vezes que ter 2 dias ali de folga do trabalho para ir, então, e as pessoas ficaram muito felizes. E aí no dia lá do evento, várias pessoas vieram falar comigo e falaram, cara, olha só, eu moro a 8 horas daqui. Eu peguei 3 horas de balsa, mais não sei quanto tempo de ônibus para estar aqui. E aí, toda vez que isso acontecia, eu falava, cara, é por isso que eu faço o que eu faço. Porque qual é a chance desse cara ter uma aula contigo, por exemplo? Muito baixa. Baixíssima, né? Ou muitas vezes até ter acesso a pessoas de grandes empresas, né, e tal. Então, isso sempre me deixava muito feliz, assim, né? E os eventos também têm uma outra característica, o ingresso é barato, né? Menos R$100. Então, isso também era uma coisa que eu, cara... Inclusivo. A maioria das pessoas não tem R$2.000 para pagar no ingresso, né? Então, como é que eu faço um evento que eu cobro um ingresso barato, que dou acesso para as pessoas, né? Porque eu sempre lembro do Rafael pobre, né, cara? Que queria ir e não tinha dinheiro, né? Então, tipo assim, e essa é a maioria dos brasileiros, né? Quer ir, quer fazer, mas não tem dinheiro, né? Porque muitas coisas de qualidade, principalmente em educação, são muito caras, caríssimo, né? sem dúvida. As grandes faculdades e tal, porque tem uma estrutura por trás, então eu acabava, até hoje a gente faz isso, o ingresso é barato porque a gente tem os patrocinadores, né? Inclusive tu já patrocinou várias vezes nossos eventos, e foi através desse patrocínio que a gente conseguiu cobrar barato para dar acesso para as pessoas. Legal. Então a gente se tornou uma empresa de eventos de marketing digital, redes sociais e tal, mas é além disso, né? É dar acesso à educação mesmo. Aí a gente, em 2019, foi o ano que a gente mais fez eventos na história do Challenge, foi 14 eventos no ano. E aí foi o ano que eu mais fiquei doente também, porque a gente, cara, eu viajava toda semana, né? Pra ir pra uma cidade, outra, aí frio, calor, chuva, não sei o quê. E foi nesse ano, em 2017, a gente começou a fazer cursos também. Então a gente tinha eventos e cursos. E a gente alugava coworking, espaços para fazer os cursos. E a gente sempre sonhou em ter a nossa própria escola, né? E aí a gente juntou dinheiro lá, né, por muitos anos. E em 2019 a gente juntou um valor que a gente imaginava que precisava para montar uma escola em Porto Alegre. E aí a gente montou uma escola em Porto Alegre e durou aí quase um ano montando a escola, né, do jeito que tinha que ser, né? O prazo para o arquiteto, né, tudo todo pensadinho, mundo, tudo bonitinho. Cara, a primeira reunião com os arquitetos eu dei a avaliação das turmas para eles lerem. O que os alunos falavam, porque é sobre o que eu quero, mas é sobre quem vai usar também. Claro. Né? Então, as pessoas falavam que a cadeira era apertada nos lugares que a gente fala, principalmente as pessoas que eram mais gordas, né, para ficar 6 horas sentado ali, o assento. A mesa não tinha tomada, às vezes, nos lugares que a gente... O laptop, trabalhar, não era um lugar muito criativo e tal. Então, tudo isso os arquitetos usaram no briefing. Tem que ter tomada, tem que ter cadeira larga, tem que ser um ambiente criativo e tal. E aí,
montamos a escola e inauguramos ela em janeiro de 2020. A gente foi contando essa história para os alunos, né? Ó, tá, chegou o cimento, Vai ter storytelling, né? chegou o pedreiro, o Joãozinho aqui ia estar nos ajudando a fazer e tal. Cara, e a galera foi, pá, não Engajado vejo a pra hora caramba. de estudar. Aham. E aí, em janeiro, quando a gente abriu as turmas, cara, começou a lotar todas as turmas. As pessoas vindo de outros estados, se inscrevendo. E aí a gente, pô, lotando. Aí tinha turma em junho já, que a gente tava botando data, porque as de fevereiro, março ali, abril, todas já estavam lotadas. E aí, em março, veio uma pandemia global. Tipo assim, fecha tudo, cancela. Cara, e isso é muito louco, né? Porque assim, a gente ia fazer 14 eventos aquele ano também. Tinha 6 patrocinadores já pagos, que pagaram em janeiro, que era esse nosso acordo, porque em janeiro a gente pegava esse dinheiro e comprava os brindes do ano inteiro, caneta, crachá, cordinha, né? E a gente que vai num evento, a gente recebe um crachá, né? É. Mas o evento tem, que nem o Fórum E-Commerce mesmo, aí 30 mil pessoas, são 30 mil cordinhas, né, cara? É. Então a gente também, né, não tinha esse volume todo, mas tinha bastante gente que ia nos 14 eventos. E aí, cara, foi um caos, assim, né? Porque em março, quando, né, deu a pandemia, a gente tinha todas as pessoas que tinham se inscrito de abril para frente, que estavam pedindo dinheiro de volta. Nossa, deve Só que dinheiro a gente não guarda, a gente investe, Sim, né? sim. Então, tem obviamente um caixa ali, mas muito pouco, né? E de um mês para o outro a gente parou de faturar 95% e as pessoas pedindo dinheiro, os patrocinadores pedindo dinheiro de volta e a gente tinha gasto. Então foi uma época muito difícil, mas também foi um momento marcante assim para minha história, para a história do Share, porque foi nesse momento que a gente teve que ser criativo, né, cara? Pra caramba. Que é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que a gente trabalha na indústria da criação, da criatividade, na indústria criativa, e a gente teve que ser muito criativo, porque existiam muitas preocupações naquela época, né? Eu lembro que a principal era se eu ia sobreviver, né? Porque estava todo mundo morrendo. Né? Então, as pessoas em volta de mim, né? Os funcionários, os parceiros, amigos tal, família, e o negócio vinha lá na quinta camada, mas também era importante, né? Então, a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer? E aí eu acho que tem uma coisa muito legal, se dá para dizer que tem uma coisa legal dessa época, não tem nada legal dessa época, mas assim, teve uma coisa que aconteceu que eu acho que é importante, é que a gente voltou pro propósito, assim, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer agora? E aí, por que a gente estava fazendo o que a gente fazia? Ah, para dar acesso à educação para as pessoas. Sim. Como a gente pode seguir fazendo isso? E aí parece que clarificou, assim, sabe, o que a gente deveria fazer. Voltou E tipo uma aí a raiz gente, assim importante. cara, vamos fazer uma plataforma de cursos. Porque aí, uma plataforma de cursos, a gente consegue seguir dando acesso à educação para as pessoas. Monetiza ainda também. mais agora. E aí a gente, vamos fazer um modelo de assinatura, que era um modelo relativamente novo na época, 2020 lá. E aí foi bem curioso, assim, porque a gente não sabia fazer, né? A gente... Vamos fazendo aqui. A gente fez uma live para lançar, os alunos se inscreveram, algumas pessoas assinaram, só que era uma assinatura manual, assim, o cara comprou aquele mês, e no outro mês a Cíntia, que tá aqui com a gente, chamava os caras no WhatsApp. Automatizado pela Cíntia. Tem que renovar esse mês agora. Tem que pagar a renovação. Então, tipo assim, não era automático. Não era recorrência, né? A gente não sabia fazer, né? Sim, sim. Então a gente aprendeu a fazer, né? Tipo, existem sistemas que cobram automático exatamente. e tal. E aí a gente viu que aquilo ali poderia ser um negócio legal. E aí aí comecei a estudar sobre isso e tal, e vi que várias empresas de assinatura eram startups que recebiam investimento de investidores, de fundos e tal. E aí fui estudar sobre isso e vi aí uma possibilidade de salvar o share, assim, porque a gente estava vendendo ali de novo, mas, cara, era 10% do que a gente vendia antes, com uma estrutura grande, com muita gente para pagar e tal, tinha tudo para quebrar, né? Esse era o caminho óbvio, assim, né, daquela época, como aconteceu, infelizmente, com várias empresas. E aí eu montei uma tese de investimento, fui no YouTube, assim, como criar uma startup, como fazer um pitch, e vi um monte de vídeo, assim, peguei meu lado nerd ali, né, e estudei muito. Cara, criei um deck, assim, um pitch de startup, assim, dizendo o que a gente queria fazer. Aí eu lembro que eu apresentei para 2 caras que eram do mercado de venture capital, assim, de startup, e o cara falou assim, cara, não faz nenhum sentido isso aí que tu criou. Ô, louco, desse jeito, assim? Acho que tu devia fazer outra coisa. E o segundo cara falou, cara, não tá bom, assim, acho que tu tem que... Mas eu fui
para isso, assim. Não achei Tomar que eles iam me dar mesmo. dinheiro, Tá. entendeu? Eu achei que eles iam me dar um bom feedback. E foi o que eu pedi para eles, né? E aí, cara, deixei mais ou menos redondo. Aí mapeei 8 pessoas do meu entorno, assim, que eu sabia que tinham um dinheirinho, que normalmente investiam em outras coisas, que estavam no momento de diversificar os investimentos e tal. E aí marquei com eles e fiz um pitch para eles, para 8 pessoas. E os 8 entraram. Então, e Mas aí você mudou o pitch depois desses mudei 2 tombos que você total, tomou? Eu fiz 23 versões do pitch. Ô, louco. A cada mudança que eu fazia, eu salvava lá com versão 3, versão 4. Ok. É bom até para te ver tua evolução, né? Lógico, Porque interessantíssimo. muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente só muda o slide ali e salva, né? É bom para te ver a evolução. E aí, cara, fiz 23 versões, apresentei para os 8 botaram uma grana lá. E aí nossa, que fácil, né? É só fazer um pitch aqui, os caras te dão dinheiro. E naquela época, 2020, era um momento de alta liquidez do mercado, taxa de juros 2%, né, cara? Tinha muito dinheiro no mercado, tinha muita liquidez. Então a gente também se valeu disso, porque tava todo mundo, boa parte das pessoas em casa, e os negócios digitais pareciam ser a única solução. É a única solução, de fato. Então tava todo mundo botando dinheiro nisso. E aí a gente prometeu para os investidores que no primeiro ano, que seria 2021, a gente ia ter 1.000 assinantes. Era a nossa meta do ano. Assim. Aí começou janeiro, valendo, e aí no final do ano a gente tinha 2.000 assinantes. Opa! Aí a gente, dobrou uma meta. Parece... Aí era uma época que todo mundo queria ser a Netflix da educação, né? Porque o modelo parecido. Depois a gente viu que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque educação não é todo mundo que gosta, né? Muita gente faz porque precisa. Não é entretenimento. Né? Não é entretenimento. Tu não entra lá para relaxar, assistir um curso. Eu sim, porque eu gosto. Mas, Você é nerd, né? Mas a maioria das pessoas eu aprendi com o tempo que não, né? Que estudam o que precisa ali e tal. Então a gente também foi mudando o modelo do negócio, né? Foi pivotando, né? Aprendi esse termo também, né? Bonito. De pivotar, de mudar o formato da empresa. Mas a gente fez uma outra captação, daí trouxemos mais investidores, porque a startup, para quem não é muito dessa área, se vale da ideia de que tudo bem queimar caixa, desde que tu cresça rápido, né? Porque aí tu vai abocanhar um mercado grande e tal. E a gente estava crescendo mesmo, só que a gente começou a ver os problemas desse modelo de educação, né? Porque as pessoas compram cursos online e não fazem. Tu assiste a primeira, a segunda aula ali, animadão, empolgado, e depois tu nunca mais abre, né? Então... A retenção é difícil, né? É difícil, né, cara? Então a gente se especializou nisso, assim, em educação online, né? O Share virou isso, né, nesta época. E aí depois que a pandemia acabou, a gente voltou a fazer coisas presenciais, mas também com muitos projetos com empresas. Então, por a gente ter essa veia forte de curadoria, de criar bons produtos, a gente tem uma ligação forte com as empresas, inclusive uma aqui do bairro aqui, a Azul, que é nosso cliente há 6 anos já, que nos apoia A gente só conseguiu fazer todos esses eventos por esse apoio da Azul também, para poder viajar para vários lugares. A gente começou a cobrir eventos fora do país, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, né, cara? Eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Viajar para fora do país, como assim? Porque, de novo, né? O cara lá de 12, 13 anos não sonha em ir para Europa, né? E fazer essas coisas. Então, minha vida toda é muito improvável. Muito improvável. Né? Eu lembrei exatamente o que você falou. Meu livro vai se chamar do Improvável. Porque tudo isso é improvável, né? Mas eu acho que no final da história, assim, né? Do ponto onde estamos hoje, o Share é uma empresa que tem a plataforma do Clube Share, né? Que segue lá, tem milhares de assinantes, o negócio está indo bem. E tem vários projetos com empresas que patrocinam os nossos eventos, que a gente cria projetos de educação para essas empresas. Há um ano e meio, quase 2 anos, eu fui convidado pela Band para virar colunista de tecnologia. Outra parada que você nunca imaginou? Zero, né, cara? Televisão. E isso também foi no mundo digital, de repente você tá na TV. Cara, isso é uma coisa muito louca, né? Porque, tipo, eu não sou jornalista. Né? Eu sou o cara da internet, né? Tipo assim, pois né? Então, e indo num veículo tradicional, só que a Band também precisa, né, desse frescor, né, de tecnologia, né, de pessoas que não são necessariamente jornalistas. Eu tenho uma coluna semanal lá, mas é na TV aberta, né? Sim, e, cara, ser na TV aberta é um negócio muito louco, assim, porque teu tio vê, sabe? Tipo, pois é. Aquele tio que não fala contigo há 20 anos e começou a acontecer isso, né? Foi em janeiro do ano passado que eu comecei.
meus tios começaram a ligar pra minha mãe, assim, falar, eu vi um cara na televisão, É é o muito Rafa? parecido com o Rafa, né? É o Rafa. E aí, sim, é o Rafa, virou colunista da Band e tal. E quando a Band me convidou, cara, pra te ver como as coisas se conectam, né? Era uma coluna semanal que eu ia explicar algo sobre tecnologia. E como eu tenho esse drive de tudo que eu faço precisa de alguma forma dar acesso à educação para as pessoas, isso entrava nisso, né? Tá. Porque se eu toda semana estiver lá explicando algo sobre tecnologia, quem estiver me assistindo vai aprender algo, e isso é educação Então também. você ia mais na didática de explicar e de É, ensinar do que só de porque- dar a notícia, né? Porque TV, cara, é diferente de internet, né? Sim. É 1 minuto e meio que eu tenho para explicar uma coisa de tecnologia. E aí, no início das primeiras colunas, era meio técnico, assim, eu percebi que as pessoas não se engajavam muito. Depois eu comecei a perceber que tem várias coisas que a gente usa e sabe, nós dois, por exemplo, no nosso dia a dia, que a gente já sabe há muito tempo e é uma coisa básica, mas eu percebi que as pessoas não sabiam o que era um smartwatch, por exemplo. Não sabem o que é. E aí eu comecei a explicar essas coisas na minha coluna. Então, você sabe o que é um smartwatch? E aí Boa. vinha a vinheta, o smartwatch é um relógio inteligente. E aí as pessoas, pô, que legal. E aí começou o engajamento. E aí teve um dia que foi marcante também, que eu expliquei o que era o Spotify. Aham. As pessoas não sabem o que é Spotify. Aí eu falei, você ouviu falar do Spotify? Né? Expliquei o que era e tal. Não, era podcast, desculpa, não era Spotify. Era podcast. Você sabe o que é podcast? Aham. Aí, podcast é um formato, tá. E aí tem uma coisa muito louca da TV aberta, que as pessoas na rua te reconhecem, né? As pessoas normais, assim, não Aham. só quem trabalha com porque quem trabalha no e-commerce nos conhece, né? Quem trabalha no digital e tal. Mas na rua, assim, normal, as pessoas não te conhecem. E aí eu comecei a entrar nos elevadores e as pessoas me reconhecendo, cara. E aí teve um dia que eu entrei no elevador, tinha uma senhora, um senhor, assim, daí o senhor ficava me olhando, assim, né? Hoje eu já acostumei, assim, as pessoas ficam me olhando, cara, quando eu vou num restaurante, Ai, no que supermercado, da hora. lá em Porto Alegre, né? Aham. Aí eu tava no elevador, assim, aí o senhor falou, desculpa, mas ou o senhor é muito parecido, ou o senhor é o cara da Band. Daí Olha. eu falei, sou eu mesmo. Aí ele falou meu nome, cara. Cara, Falou, que loucura. Rafael Martins. E a gente, né? A gente acha que internet é tudo, né? Cara, E que na TV morreu, 400 mil pessoas. Então, assim, olha só, né? A potência que ainda é 1 minuto e meio. Não é que você tá lá todo dia como um minuto âncora e meio, do jornal, não, tá ligado? Só na quinta, 1 minuto e meio, cara. E como é que você consegue, né? Você entrou na casa das pessoas, É. elas te reconhecerem. Você tá na internet, é tanta informação também. E tanta gente falando a mesma coisa também, acho que tem É. isso, né? E aí o cara falou, pô, que prazer. Tipo, o cara mudou a fisionomia, assim, sabe? Tipo, que prazer estar pegando o elevador com o senhor. O senhor sabe que eu não sabia o que era podcast? E eu assisti a sua Mentira. coluna. Que E aí eu genial. pedi pra minha neta instalar no meu celular o Spotify, por isso que eu lembrei do Spotify. E pra agora, ouvir além de eu ouvir podcast. rádio, eu ouço podcasts. Putz, grilo. E eu falei, cara, é isso aí, entendeu? Tá. Isso dá acesso à Tá. educação para as pessoas. Animal, É um outro tipo de educação, sem dúvida. mas é uma inclusão social também ao digital, né? Aham. E aí ele, pô, que legal e tal. E aí quando a gente desceu no térreo lá, ele, pô, não tô com um celular aqui, eu queria tirar uma foto com o senhor, mas em algum momento a gente vai se encontrar de novo e tal. Eu disse, não, beleza, obrigado. Não, fica tranquilo. Aí, cara, teve um outro episódio também, eu fui no hospital tirar sangue, pra fazer um exame, aí sentou um senhor do meu lado também. E a Band também tem isso, é uma galera 40 a mais, 50 a Tá. mais, AB, assim. Não é meu público é 40 pra baixo, jovens, né, assim, Aham. da internet, né, e tal. Não que quem não tenha 40 não seja jovem, porque eu tenho 40 e sou jovem. Eu né? tô com 38, eu tô muito mais jovem do que você. E aí, cara, esse senhor sentou do meu lado e falou assim, Bandtech? Rafael Martins, isso mesmo. O nome do quadro chama Bandtech. Aham. Dele, pô, que prazer, a gente assiste tua coluna lá, muito boa. A Bandeirantes fez bem em te contratar. O cara ainda falou Ô, assim, louco. a Bandeirantes fez bem em te contratar. A minha esposa gosta muito do que o senhor fala, ela entende, porque o senhor explica de um jeito simples, que a gente consegue entender. Eu nunca imaginei que ia entender essas coisas aí de tecnologia, e o senhor explica de uma forma simples. Eu disse, pô, que legal. E aí, cara, na recepção do hospital, assim, né? Tinha um monte de gente, assim. E aí, claro, que nem todo mundo me conhece, nem todo mundo vê a Band, mas as pessoas, quem é esse cara aí? Tal, não sei o quê, tal. Começa já a querer saber. Aí ele falou, o senhor pode esperar ela voltar da consulta pra gente tirar uma foto com o senhor? Ah, né? não. Ai, que Aí demais. eu, claro. Daí ela veio tirar, esse é o rapaz da Band aí. Daí eu disse, pô, tudo bem e tal, não sei o quê. Daí ela falou, o senhor sabe que a gente tem anotado na geladeira
os programas que a gente não pode perder na semana Cara, na olha TV, isso. num papel, e tá lá o senhor lá, Band Band, Tech. quinta-feira, 19 horas, Rafael Martins. Fantástico. E aí, cara, isso foi está sendo, né, um capítulo muito louco, assim, para mim, né, porque é um desafio, né, toda semana falar de uma coisa de tecnologia. Por exemplo, semana passada eu falei sobre proibição de uso de celular nas escolas, que é uma polêmico, coisa, que é polêmico, é uma coisa de tecnologia também, e no final eu sempre pergunto, e você, o que acha disso? Para dar um call to action. Então, usa muita coisa da internet, sim, sim. na TV aberta ali e tal. E hoje eu aprendi a fazer também, né? Porque, cara, é muito difícil fazer TV, cara. É outra parada, porque né? é pouco tempo e tem que ser muito bom, entendeu? Tipo, é 1 minuto e meio, cara. E aí tem aquele TP lá que tu fica lendo, só que eu percebi que eu não me adaptava dessa forma, então eu não gravo com TP. Eu penso antes o que eu quero, eu escrevo, né, o que eu quero fazer, meio que decoro aquilo e falo. Começo, né? meio e fim. E hoje, é muito louco porque é 1 minuto e meio, né? Hoje eu já sei quando eu tenho que acabar. Tipo, eu já sei quanto é 1 minuto e meio eu falando, assim, né? É uma coisa que eu já decorei. Então hoje eu me divido nisso, assim, né? Sou CEO do Share, sou colunista da Band, dou algumas palestras e faço algumas... História, hein, Rafa? Você imaginava isso, cara? Nunca, né? Cara, assim... E nunca foi teu sonho chegar em tudo isso, assim, tipo, não, eu quero ser famoso. Cara, eu não sei se foi meu sonho essas coisas especificamente, mas eu queria ter uma vida diferente, assim. Eu queria dar uma vida diferente pros meus pais. E você foi aceitando os desafios que foram sendo apresentados, as oportunidades. E tem uma coisa que também é muito louca da minha história, que quando eu era office boy, eu ia num bairro lá, que era o bairro onde tem, tipo, jardins aqui. Tá. Que tem casas bonitas, né? E, cara, quando eu ia lá cobrar, as pessoas ficavam pensando, cara, o que esses caras fizeram pra morar nesse lugar, cara? Pra conseguir ter esse carro, essa casa, não sei o quê. E hoje é o bairro onde eu moro. Olha aí. Cara, então, assim, muita coisa improvável, assim, né? Tipo assim, como eu falei, hoje a gente todo ano cobre 4 eventos internacionais. Eu vou com credencial de imprensa nos eventos, né? Então, assim, e aí, obviamente, isso serve de inspiração para as pessoas, né? De ver que é possível, mas é muito difícil, né, cara? Porque tu tem quando a gente fala sobre meritocracia e tal, tu sai de um lugar muito atrás, né? Então, meus colegas, em vários lugares que eu trabalhei, pô, o cara foi 10 vezes para Disney já, eu nunca fui. O inglês não foi uma coisa que eu tive a oportunidade de estudar e aprender, então sempre corria 10 vezes mais do que muitas pessoas que eu estava competindo ali. E hoje eu percebo que essa história, né, que eu acabei de contar, acaba inspirando um pouco as pessoas, mas eu costumo dizer que eu não gosto de enaltecer tanto a visão dessa história da jornada do herói, né? Tipo, o cara saiu do nada, virou... Cara, isso é a vida da maioria dos brasileiros, né? Que estão correndo atrás aí, que estão no ônibus lotado, no metrô, tentando também conquistar suas coisas, né? Sim. E o que eu falo para todos eles é, cara, educação. Então, pegando esse gancho de educação, cara, você não fez a faculdade, e razões N, eu não terminei a minha, e o modelo em si, hoje, ele é o mesmo modelo há 200 anos. De alguma forma, você critica esse modelo e para tentar mudar, eu sei que você tem a parceria com o Mackenzie, por exemplo, foi onde eu estudei por 2 anos e meio. Cara, é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Como é que você conduz essa conversa? Existe esse papo de, precisamos mexer no modelo. O modelo de faculdade, ele ainda é atrativo? Porque a internet, teoricamente, né? Você tá ali, o YouTube te ensina uma porrada de coisa. Você aprendeu a fazer um pitch com uma venture capture com o YouTube. Então, pô, você não precisa ir para uma faculdade de business para fazer um mestrado para lá na frente poder vender alguma coisa. Não. Sim. Como é que a molecada hoje que tá, crescendo aí vai falar, faculdade? Pra quê? É que eu acho que muita gente tem uma visão, que é uma visão importante, né? Que a educação, ela serve ao trabalho, né? Então, tipo assim, tu vai fazer uma faculdade de uma profissão para trabalhar com aquilo logo em seguida. Mas a educação, ela vai além disso, ela forma a pessoa, né? O raciocínio lógico, as tuas referências, o convívio social, várias coisas que tu aprende nesse ambiente, assim, né? Tu aprende a sociabilizar, né? E é muito mais do que a matéria técnica, né? Então, acho que desse ponto de vista, as escolas serão sempre, na minha visão, muito importantes, né? Porque a gente achou que era só sobre acesso a conhecimento. Porque na nossa época era difícil acesso ao conhecimento, a gente tinha 14 anos. A gente tinha que ir na biblioteca, né? Para ler um monte de livro, fazer resumo. Hoje, as pessoas que têm 14 anos não têm essa dificuldade.
Então o acesso ao conhecimento ele é abundante. E aí pareceu que as faculdades não precisavam mais existir, as escolas não precisavam mais existir. E aí muita gente que foi por esse caminho de, cara, vou estudar no YouTube agora, acabou, não vou mais. Essas pessoas elas vão para o mercado e carecem de várias coisas. O cara não sabe fazer uma reunião direito, o cara não sabe apresentar direito, ele não sabe falar no cafezinho com o cara antes da reunião, ele não tem muita resolutividade assim, para problemas, porque ele aprendeu só o conteúdo, né? E não a vivência daquilo. Então, acho que isso para mim é uma coisa importante, assim, que a faculdade, as empresas de educação, de uma forma geral, ela organiza teu cérebro, né, cara? Ela te dá método, ela te ensina raciocínio sobre aquilo, sobre aquela matéria. Então, acho que isso deixa as faculdades muito relevantes, mas sem dúvida nenhuma precisa de rever o formato, né? Tanto que o ensino médio acabou de ser aprovado, aí, o novo ensino médio, né, que vai ter coisas diferentes e tal, mas tu vê, essa própria briga aí do não usar o celular na escola é uma coisa, porque tudo isso é muito novo, né, cara? Eu costumo dizer que a gente tá na adolescência disso ainda, né? Verdade. Então, assim, se tu olha quem defende e olha quem proíbe, parece que os dois têm razão, né? Quem acha que tem que proibir é o professor que fica ali no dia a dia se esmerando para o cara prestar atenção na aula, porque o cara fica no WhatsApp, o cara fica jogando no celular durante a aula, e vai até coisas mais sérias, né? Faz vídeo do colega, faz bullying e outras coisas. Mas tu vê quem defende, pô, mas o celular podia ser um aliado, né? Pro dia a dia da aula, para fazer outros trabalhos e outras coisas. Só que tu tem que qualificar esse professor, tu tem que dar ferramentas para ele também utilizar no dia a dia. E a gente sabe que a educação pública, né? Muitas vezes é muito precária. Às vezes o cara não tem nem a sala de aula direito para sentar, se na particular, né? Sofre, imagina na pública, né? Então acho que é uma conversa que a gente ainda precisa aprofundar, que é como vamos usar a tecnologia na educação. Mas eu acho que muita coisa se quebrou, assim, né? Tipo assim, quem era o detentor do conhecimento eram os professores, né? Hoje não. Né? Hoje, muitas vezes, o aluno sabe mais que o professor sobre uma coisa específica, né? Então, acho que... essa relação, né, aluno-professor, de que eu estou só como aprendiz, já não é mais assim, né? E eu acho que muita gente fala de fazer uma readequação, mas eu acho que é um redesenho, sabe? Tipo, desenhar de novo, assim, sabe? Tipo, arquivo novo, como vamos, com tudo que a gente tem aqui, qual é o papel, né? Até o próprio... Esses dias eu tava lendo uma matéria que o MEC vai proibir a formação de professores EAD, de professores de magistério, assim, né, e tal. Porque eles perdem essa vivência, né, que é importante para lidar com os alunos, né, porque tem alunos de vários perfis, tem aluno que aprende mais ouvindo, outro mais fazendo, outro tem que chegar do lado, porque o professor ele é um líder também, então ele tem que fazer uma aula de liderança, né, porque ele está ali com 40 jovens que estão com uma energia lá no céu e de saco cheio, porque não querem estar ali, porque queriam estar fazendo outra coisa, sem contar todos os problemas que o próprio jovem ali está enfrentando, né, cara? A gente viu divertidamente agora há pouco tempo. É difícil, né? A cabecinha, o que se passa na cabeça? E eu acho que hoje tem muito mais elementos de comparação dos jovens, né? O próprio Instagram, o celular. Na nossa época, o cara tem um tênis melhor que o meu, por exemplo, né? Tem o caderno da Bad Boy, que eu sempre quis ter e nunca consegui comprar, que tinha os adesivos lá da Bad Boy. Mas era isso aí, entendeu? Tipo, não tinha o iPhone melhor que o meu, né? Então, a invejinha era um pouco menor, né? Então eu acho que ainda precisa, mas acho que o mercado ainda valoriza títulos, né? E aí esses títulos vêm das empresas de educação. Então eu acho que enquanto a gente vê exigência de graduação, pós-graduação para cargos específicos, as faculdades vão seguir essa estrutura, né? É o que eu acredito, assim, né? E eu acho que algumas empresas abriram mão disso e viram que não é bem assim. Por exemplo, o Google foi uma das primeiras empresas que disse, não importa se o cara fez faculdade ou não, importante se o cara traz para cá. Só que eles viram que esse cara não performava tão bem, porque ele era um cara tecnicamente bom, mas não tinha relação interpessoal. Boa. Né? Rafa, aproveitando aqui, a gente caminhar aqui para o final, eu não posso esquecer de a gente conversar sobre o que vocês estão vivendo também no Rio Grande do Sul. Digo vocês porque vocês estão lá, né? Sim. Eu estive lá, participei lá para ajudar com vocês. Foi muito bom, inclusive, tua ida lá. E ainda assim, parece que a coisa é muito distante e não é.
né? Você percebeu isso vindo para São Paulo, que a gente não Aham. faz ideia do que está acontecendo lá, Sim. né? E não acabou, né? Eu vi já que tem diminuído muito toda a atenção até da própria mídia, né? Durante um mês, ali, 2, a coisa foi frenética, mas não resolveu, né? Não resolveu. Como é que estão? Conta um pouco. Cara, essa foi a maior catástrofe ambiental do país, talvez a da América Latina, né? Estão comparando ainda para dar o título, mas foi uma coisa devastadora, né? 95% do estado foi afetado, né? O estado inteiro, né? Então, praticamente. Hoje em dia eu montei um conteúdo sobre isso, né? Fiz algumas Sim. palestras, assim, porque muita gente quer entender mais. E o primeiro slide da minha palestra é difícil tu saber que tu tá dentro de uma catástrofe. Porque tu não sabe o que é uma catástrofe, né? Tu ouve falar, uma catástrofe e tal. Mas eu entendi que uma catástrofe é muitos problemas ao mesmo tempo. Então, assim, todos os lugares alagados. Não tem água. As pessoas não conseguem comprar água. Não tem luz. As pessoas estão doentes. A polícia não consegue atender os chamados. As estradas estão quebradas. Não consegue levar nada para as pessoas. A violência aumenta. São muitas coisas. Coisas que eram até imperceptíveis no nosso Totalmente. dia a dia, né? Que passava em branco, porque tipo funciona, assim, né? por exemplo, a gente está aqui em Alphaville e para São Paulo é uma coisa simples. Aham. Mas se quebrar a avenida, tu não tem como ir. Mas cai a ponte ali Tu não tem o que fazer, entendeu? Então, só que tu não pensa nisso, né? Porque, como tu falou, isso é um commodity, ele tá no dia a dia ali, né? E até coisas mais básicas, como água, por exemplo, né, cara? Tipo, teve um dia lá, acho que foi o 10º dia, que não tinha água para comprar e nem na torneira. Sim. Isso é desesperador, assim, porque eu também já tinha ouvido falar de guerra civil, mas eu vi algo muito próximo disso, né? Então, assim, não tem água, cara. Então, se tu tem dinheiro e tu não tem onde comprar, não adianta ter dinheiro, Olha que louco, né? né? Não tem valor algum, né? Então, tipo assim, eu recebia doações lá, várias doações, mas eu não tinha onde comprar água, cara. Aí teve um dia lá que, consegui no mercado comprar água. Comprei 400 litros de água. Também virei o cara que comprava tudo lá, né? Porque a gente estava à frente de um instituto, que eu sou conselheiro, que é o Instituto Conselheiro Mendes. E aí, Que foi o instituto que a gente foi lá também ajudar. E aí, cara, a gente comprou 400 litros d'água naquele dia. E aí, feliz da vida, né? Vou conseguir distribuir água para vários lugares e tal. Cheguei no instituto lá com as águas. Aí chegou um cara com um carro grande. E o cara falou, posso entregar várias águas aí, porque meu carro é bem grande. E a gente deu, sei lá, 300 litros de água pro cara, distribuí em alguns lugares. E o cara sumiu. Não acredito. Com a água toda? Roubou as águas. Não acredito. Então, assim, e a gente falou pro cara, esse aqui é um lugar que tá cuidando de bebês. Esse aqui é um lugar que tá cuidando de pessoas idosas. Esse aqui é de pessoas doentes. A gente explicou pro cara ainda. Você deu um roteiro. E o cara sumiu, cara. Só que possível. aí, né, tipo, claro, inicialmente a gente, meu Deus, que pessoa é essa? Mas em algum momento alguém falou, mas será que o cara também não tinha filho? Será que o cara também não tinha... Mas mesmo assim, né, cara? Mas é aí que tá, sabe? Tipo assim, é aí que tá a guerra civil, né? Porque, cara, é cada um por si, assim, né? E o cada um por si é uma coisa muito perigosa, né? Porque a que ponto vai isso, né? Quando eu fui lá comprar água, por exemplo, o cara tinha 2 carregamentos. O primeiro, ele teve a brilhante ideia de botar no meio do mercado lá. E as pessoas se empurrando, cara. Uma velhinha pegou um pack de água, assim, o grandão veio e tirou da mão dela, empurrou ela e não tava nem aí, cara. Porque imagina assim, tu tem 2 filhos, né? Aí tu saiu de casa e tua missão é trazer água pros teus filhos. Cara, eu vi essa cena acontecendo na nossa frente ali. Tu viu? A gente tava lá, com o carro cheio, a gente tava indo levar pra algum lugar. E ali não era um ponto de retirada, né? Onde a gente estava. Era um ponto de distribuição. A gente estava realocando tudo. E ela chegou assim, mas eu preciso de água pra minha família. Eu não posso pegar? Aí você fala, não? Aí minha esposa deu um jeito lá, ela foi lá dentro, conversou com alguém, não, tá aqui, ó, leva lá. Porque chega nesse ponto, cara. Eu vi gente saindo ali do Total Shopping ali, né? E logo na frente, tudo cheio d'água, né? Tava tudo cheio d'água. E o cara com 2 garrafões d'água subiu a calça e foi no meio da água, porque ele tava morando ainda lá no meio da água, levou, tipo... É isso aí. E você olhava pro rosto dele com uma cara de tipo, é isso. Dane-se. É isso aí. Eu vou enfrentar isso aqui. É porque tu aprende um novo básico, né? Isso é uma coisa que eu comecei a falar também. Tipo, o básico que tu conhecia não existe mais, é um outro básico. É um básico de tu conseguir tomar água, de tu ter o que comer,
de tu estar com uma mínima segurança ali e tal. Não é, tipo, tu ir no shopping, né? Tipo, é uma outra coisa. E ao mesmo tempo que você viu isso, que foi estranho, né, da pessoa levar embora e nunca mais dar as caras, né, com as águas, as pessoas se mobilizaram muito, né? Muito. Porque todos esses abrigos, cara, que nasceram do nada, Sim. foram pessoas pelas pessoas. Claro. Não, e cara, foi um momento muito, assim, eu acho que foi o momento que mais teve doações do país, assim, na história, né? Total. A gente teve ajudas de coisas que nos emocionaram. Até vocês irem pra lá, por exemplo, foi uma coisa que nos emocionou, porque, pô, os caras foram lá, ficaram 2 dias, né? Como vocês fizeram todo um perrengue. Tua esposa até quase se acidentou na vinda. Então acho que isso também dava força pra nós, assim, sabe? Tipo, teve um amigo nosso do Mackenzie também. Ele também foi um final de semana, veio de carro aqui, encheu as coisas. Ele falou, o que tá faltando? Eu lembro que eu falei pra ti, traz capa de chuva amarela, porque não tinha como comprar lá e tal. Então foi um momento... Só que isso foi uma coisa que eu aprendi também. Não adiantava só boa vontade, né? A gente tinha que ter pessoas técnicas para organizar todas essas coisas. Você virou um expert em logística, né, logística, cara? Logística, operação, estoque, várias coisas que eu não fazia ideia, assim, né? Porque não adiantava só... Eu achei que era só pedir doação e entregar para as pessoas. E é só isso. Só que no meio disso tem 5.000 coisas. Inclusive, quando o cara roubou as águas, a gente teve que burocratizar o processo dos voluntários. Porque o cara que é voluntário, ele chega lá só um voluntário. Beleza, meu, vai lá, tem isso aqui pra fazer. Tu não faz uma entrevista com o cara, não pede o LinkedIn dele, o currículo. Então, a gente teve várias coisas muito graves lá, inclusive. Em vários abrigos, infelizmente, teve estupro, por exemplo. Porque o cara chegou lá, quer ajudar, e era um cara mal intencionado, assim, né? Então, a gente teve que... Acho que a primeira fase, ela foi muito emergencial, assim, né? Quero pegar isso aqui e botar ali. E aí eu acho que isso também me ajudou na época, por ter passado por todas essas coisas que eu te contei aqui nesse tempo que a gente está conversando, porque eu percebi que eu estava sendo pouco eficiente. Então eu chegava lá de manhã no instituto, pegava meu carro, botava os bancos para dentro, enchia de coisa e ia entregar. Só que eu voltava 4 horas depois. E eu percebi que eu era muito mais eficiente lá dentro, pensando em como deixar essa operação melhor, criando uma máquina de doações, né? Que nem a gente tem uma máquina de vendas. Cara, eu peguei esse conhecimento e apliquei lá. Uau. Né? Então, assim, como eu passo de 8 entregas para 80 entregas? Como eu faço isso? E aí eu e o Pablo, que tu conheceu lá, que é conselheiro lá, cara, a gente parou uma tarde, uma folha, e ficou desenhando. Cara, como isso pode ser mais eficiente? Assim, assim, assim... E aí, no fim do primeiro mês, a gente tinha atendido 150 mil pessoas. Fantástico. No instituto. Como é que tá hoje? Qual que é o cenário, assim, atual e o que vocês estão, como Estado, como né, cidadãos lá da cidade de vocês, olhando para o futuro? Cara, hoje tem muitos desafios, por exemplo, o aeroporto é um desafio. Tem água ainda. Não tem mais água, mas ele não pode funcionar porque a pista foi danificada. Né? E aí eu tenho um amigo que trabalha lá na Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto, e ele estava me contando que a pista do aeroporto tem 6 camadas. E aí a camada 13, não sei se é essa, tá? Mas a 13 e a 4 danificaram. E tu não consegue chegar na 13 e na 4 direto, sabe? Tecnicamente é mais complexo do que eu estou explicando, vou explicar de uma forma didática aqui, mas demora para fazer isso. E não é o aeroporto, é a aeronáutica que diz quais são as boas práticas, são eles que fazem a inspeção, são eles que autorizam a volta do aeroporto, e as companhias aéreas não vão mandar os seus aviões lá se não tiverem 100% de certeza que está seguro. Porque quanto custa um avião, né, cara? Tá louco. Então, assim, tem esse imbróglio aí no meio, e claro, no meu caso me prejudica muito, porque né, eu viajo bastante, aí eu tenho que ir para outro estado, pegar um avião, mas... tudo bem. O problema é que muita coisa chega de avião todos os dias. Mantimentos, medicamentos, coisas para as empresas. Gramado, por exemplo, estima-se que de 10 pessoas que pousavam no aeroporto de Porto Alegre, 6 iam para Gramado. De 10, 6. 60% iam para Gramado. E agora não tem mais. Agora tem o aeroporto de Caxias do Sul, mas que tem muita neblina, tem muito voo cancelado. Tinha 150 voos por dia em Porto Alegre. Antes disso acontecer. E agora tem 5 por companhia por dia. Que agora pegaram a base aérea lá, então tem lá 30 voos por dia, tinha 150.
Nossa. Então, acho que todo mundo começou a perceber a importância do aeroporto, não só para quem viaja assim, Sim. a trabalho, mas para O negócio, né? a cidade, Pra né? economia, né? A infraestrutura da cidade está totalmente danificada, né? Então, estimou-se esses dias aí, acho que foi 170 milhões, eu acho, só para Porto Alegre ali, o centro ali e os bairros, porque as máquinas de drenagem estão danificadas. O estádio, por exemplo, do Grêmio não tem previsão ainda de voltar, porque a parte elétrica toda foi comprometida, o campo está sendo trocado. E aí a gente fala, mas futebol, cara, não é só o futebol, né? É uma É uma economia também. economia que gira em volta daquilo ali, né? E é Fora que é um aquilo, né? lazer das pessoas, né? É entretenimento também. Mas eu digo, para além do futebol, né? Total. Tipo, o prejuízo que o clube teve, aí o clube tem um prejuízo, cara, vai demitir as pessoas, Tem vai emprego recolher menos envolvido, impostos, tem um bairro ali que gira em volta do estádio, né? Tu que vai no estádio bastante. Tem vários Sim. comércios ali que ganham dinheiro por causa do E que estádio, lá né? ficou tudo debaixo d'água, né? Ficou tudo embaixo d'água. Tem muitas pessoas que perderam suas casas, então estão esperando ainda o que vão fazer, se a prefeitura vai dar ou não vai dar. Acho que tem um desafio político também, né? Porque esse ano é um ano de eleições, né? Para prefeitura, Governo, e vereadores e tal. Então tem partidos diferentes tentando resolver as coisas, decisões difíceis que estão sendo tomadas de forma equivocada, até porque eu sempre tento ver o lado cheio do copo, assim, né? Claro que tem muita coisa na política que a gente não tem nem conhecimento para analisar, porque a gente não está no dia a dia ali. Mas, cara, ninguém nunca viveu isso. É a primeira vez, né? Então, tipo, é muito difícil tomar uma decisão 100% acertada de uma coisa que tu nunca viveu, Não, assim, sem né? dúvida. Mas, assim, eles falam de alguma previsão? Existe algum número que fala O assim, cara, aeroporto é dezembro, tá. a previsão, assim, agora, né? Que a gente acha que... Tem gente apostando que vai ser só no carnaval. Eu espero que seja antes, Valeu. porque Obrigado, carinho. isso deteriora muito, né? E agora chegou o frio, né? Então, é época do frio. Então, pra você ter uma ideia, agora deve estar 2 graus, 1 grau lá, né? Nossa. E aí o problema é que muita gente tá fora das suas casas, né, cara? Então, assim, pessoas ainda morando em abrigo. E o que que é morar em abrigo? É um colchão, tua esposa, teus filhos ali, por exemplo, e 2 metros depois tem outro colchão com outra família, e assim, um monte de colchão. Isso é morar num abrigo, né? Então, assim, 3, 4 dias, beleza. 2 meses, as pessoas começam a Não é. brigar, não tem tua intimidade ali. Cara, são muitos problemas, né? Então, acho que hoje existe uma força-tarefa do governo e da prefeitura para resolver todas essas coisas, né, o mais rápido possível, mas a economia foi muito afetada. Acho que as empresas também, muitas delas deixaram de existir, né? E está muito difícil fazer negócio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque muitas empresas acabaram agindo de forma assistencial para os seus próprios funcionários, parceiros e tal. Mas assim, eu sempre acho que o Brasil ele tem uma coisa que é muito louca, que a gente tem aquela coisa de, vai se ajeitar, né? Tipo assim, de algum jeito vai se ajeitar lá e tal. Porque em setembro do ano passado deu uma chuva de 3 horas lá, se não me engano, que parou a cidade também, quebrou tudo e tal. E foi uma catástrofe, não do tamanho dessa, mas foi uma pocket catástrofe, vamos dizer assim. E o governo federal prometeu fazer X coisas lá. E 20% do que eles prometeram até agora foi realmente feito, né? Então acho que tem isso também, né, cara? Porque a gente, como voluntário, a gente vai até ali, né? Depois E eu tive esse sentimento, assim, lá por maio, eu falei, cara, não vou conseguir continuar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. E aí, quem que vai ser as pessoas, né? E aí é com o governo, né? Tipo assim, tu consegue ir lá 3 dias, 4 dias, mas depois tu tem que voltar para o teu trabalho, né? E é duro, hein, meu? A gente tava aqui, a gente fala toda difícil, vez, né? cara, nossa. Porque tu olha, tipo, por que o que eu faço no meu trabalho é mais importante que isso, né? Não. E a gente parece que fez tão pouco, né, cara? Porque é tão grande. Claro, aquela coisa assim, é um muitos pingo problemas. d'água numa piscina gigante. Muitos problemas. Então, cara, eu não sei o que vai ser, assim, acho que tem uma vida normal, assim, né? Tipo assim, as estradas já estão funcionando, tem os mercados já tem normal, assim, tu vai no mercado, não consegue comprar comida normal, o trânsito também tá tranquilo,
mas tem muitas coisas que ainda não estão funcionando. Por exemplo, tu vai num café, foi num café semana retrasada, eu tava lá, aí tinha uma plaquinha lá, o doce e tal, não vamos mais fazer porque quem nos fornecia quebrou. É um insumo, Então né? tu vê coisas no detalhe, sabe, de coisas que foram afetadas, mas eu acho que para mim, assim, não sei se é porque me afeta mais, mas de uma certa forma acho que o aeroporto é um grande problema, né? Não ter aeroporto. Sim. Tanto que estão tentando ver se em Canoas, aliás, em Torres, eles têm um aeroporto lá, talvez virem um aeroporto, Canela também tem, mas o problema Tá. é a neblina e tal. E aí eu percebi que isso é um problema grande mesmo, não é um problema só do Rafael, Tá, assim, tá. ou das pessoas que eu convivo, assim, mas por exemplo, para vir para São Paulo, a gente saiu às 8 da manhã de Porto Alegre de ônibus para Florianópolis, 6 horas de ônibus, e aí um avião para Viracopos, que a maioria dos voos Viracopos, e aí Viracopos, São Paulo. Um Cheguei ônibus São Paulo. meia-noite em São Paulo. Nossa, Né? que rolê. Hoje mesmo a gente está falando de uma amiga nossa que tinha que ir para o Rio de Janeiro, ela foi para Caxias, aí foi cancelado o voo por causa da Na neblina, neblina. aí ela vai ter que ir de ônibus para Florianópolis para pegar o avião lá para ir para o Rio de Janeiro, então... Uma odisseia para chegar em São Paulo, tá Cara, e louco? isso diminui os negócios, né? Total. Tu Você não vai pensa duas mais. vezes em fazer alguma coisa nesse Tipo, eu sentido. tenho o privilégio de poder ficar 2 semanas aqui em São Não, Paulo, mas né? ninguém Mas a tem, maioria das né? pessoas não tem, Pra né? fazer ir e voltar, E né? Que eu já voltar. fiz tantas vezes, né? Cara, Bate e volta. e é muito louco, assim, né? Porque tem coisas do nosso dia a dia que a gente nem para pra pensar que se a gente não tivesse aquilo, nossa vida ia ser muito mais difícil, né? Então, por exemplo, o aeroporto, ele é 20 minutos da minha casa, cara. E o voo Porto Alegre-São Paulo é 1h10. Ah. Então, em 2 horas eu saí da minha casa e estava em São Paulo. Agora, o dia inteiro para isso acontecer. Tá Né? louco. Então, Dá pra você ir pra Manaus, né? imagina. Então, acho que tem muitos desafios lá, porque muita coisa foi comprometida. Eu acho que muitos lugares ainda estão levantando o que precisa mesmo, de fato, né? E o que precisa fazer. E eu tenho uma amiga chamada Mari Gucci, que ela escreve para Fast Company, e ela fez um artigo sobre isso, que até foi disso que eu peguei, que eu falei antes, que a cidade tem que ser redesenhada, né? Porque as estruturas que foram criadas foram para 1950, Tá. né? E, tipo assim, vai ter outra enchente, vai vir mais chuva, Sim. porque o problema climático é um problema que só cresce, né? E é uma coisa que a gente nem dá bola no dia a dia, até que acontece isso e tu vê E aí que... muda toda a nossa vida, né, cara? Rafa, pra gente caminhar aqui pro nosso final, que a gente ficaria aqui 3 horas conversando numa boa, né? Como já ficamos, né? Já ficamos, muitas muitas vezes. Eu queria que você trouxesse aqui pra gente, a gente sempre pendura nossas ideias no final, pendurar ideias no varal. É um varal, né? Vamos pendurar as ideias lá. Pendurar as ideias. 3 ideias que você, do que a gente conversou aqui hoje, que você quer destacar como as principais. Eu acho que a primeira, falando sobre a minha história, assim, é o poder de tu acreditar muito em algo e fazer aquilo acontecer, assim. Eu acho que quando tu acredita muito em algo, acontece alguma coisa que aquilo vira uma coisa muito forte, assim. E de alguma forma atrai as pessoas, as empresas, e aquilo vai acontecer. Não estou dizendo que é fácil, nem simples, e muita gente vai te dizer não. Mas eu acho que o improvável acontece e eu sou a prova real disso, assim, né? Acho que essa é a primeira coisa, assim. Eu acho que a segunda coisa talvez seja a gente entender que o sucesso, né, da forma como a gente pensa rapidamente o que é sucesso, né, que eu acho que isso é uma coisa que a gente também está revendo, não é linear, né, cara? Ele segue vários caminhos, né? Tu mesmo, tua carreira, né? Tu tava na Polishop, agora tu trabalha numa empresa grega, né? Tipo, uma outra coisa, assim. Então, eu acho que é importante a gente entender que, por mais que a gente não tá fazendo agora o que a gente gostaria de fazer, isso talvez vai te ensinar coisas que vão realmente te ajudar a fazer aquilo que tu quer fazer lá na frente, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E a terceira cara, a educação muda tudo, né? Então, esse é sempre o meu recado final, assim, se conecte com a educação. Se você puder, dê acesso à educação para alguém, né? Então, muitas pessoas falam, como é que eu posso ajudar fulano? Paga um curso para ele. Boa. Né? Mas paga um curso pro cara, meu. Chega pro cara e fala, meu, o que tu gostaria de trabalhar? Tal coisa. Já pensou fazer um curso? Não tenho dinheiro, então vou pagar o curso pra ti. Porque, cara, o que mais tem é pessoas esperando que alguém olhe para essas pessoas, né? E dê uma oportunidade para elas. E uma oportunidade não é só um trabalho. Às vezes é isso, é ajudar o cara. Tem várias pessoas que hoje em dia eu ajudo, assim, eu não falo, não comento,
mas muita gente vem falar, cria uma mentoria. E eu faço para várias pessoas, não cobro nem nada. E eu criei até uma metodologia. Eu falo, cara, faz esse curso primeiro. Depois que terminar, vem falar comigo. Agora faz esse curso, agora lê esse livro, agora segue essa pessoa. Não sei o que, e várias pessoas hoje chegaram onde queriam porque seguiram esse... passo a passo. Então, legal. assim, cara, educação, cara, para mim é o único caminho, assim, de crescimento mesmo, assim, sabe? Profissional, pessoal. Então, se conecte com a educação, estude. Porque às vezes, quando a gente chega no nível que a gente está, assim, de ter trabalhado em muitos lugares, não precisa fazer curso. Mas daí tu vai lá fazer um curso, tu conhece, porque lembra que educação não é só o conhecimento técnico, é o ambiente, é a troca, é a relação interpessoal, é tu ouvir um cara lá que tá falando uma coisa que tu já sabe, mas do mercado dele, que te deu um insight de... Porque isso já deve ter acontecido contigo, tu foi num evento e viu uma palestra, o cara falou uma coisa que tu voltou e mudou tudo que tu tava fazendo. Dá um cliquezinho. Porque às vezes a pessoa vai num curso que é 100%. Não tem como. Cara, é uma coisa, às vezes, assim, né? Que já muda ali a tua percepção e tal. Então, acho que isso é muito importante. As oportunidades, eu costumo dizer isso também, elas precisam te encontrar em movimento, né? O Guto fala isso muito, né? Que as oportunidades estão no movimento, né? Então, sim. tem que estar em movimento, cara. Vai aqui, vai ali, fala com um, fala com o outro, vai surgir alguma coisa. Então... Eu critico também a pessoa que fala só que... Não, eu vou orar, né? Mas é oração. Você tem que orar e fazer alguma coisa, meu amigo. Isso aí. Pra ir atrás das oportunidades que estão em movimento. E eu acho que a nossa relação, ela se dá muito disso também, né, cara? Total. A gente tá toda hora se provocando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Sim. não sei o que e tal. Então, acho que nem sempre dá certo, mas às vezes dá, né? E o importante é a gente estar sempre ali e tal. Então, acho que você que está buscando uma oportunidade aí para crescer profissionalmente, sua empresa, cara, esteja em movimento, fala com as pessoas, mostra. Tu vai achar 100 pessoas que vão dizer não, mas tem uma pessoa que vai dizer sim. E pode ser o golaço. Eu tenho até um slide da minha palestra de empreendedorismo que é um monte de não, e lá no meio tem um sim, mas aquele sim mudou tudo, cara. E aí vários não de novo, sim. Hoje eu recebo mais sim do que não, dependendo do que eu vou fazer, né? Mas demorou para chegar nisso, porque hoje eu também sei me preparar melhor e tal, então acho que educação é a minha última frase. Irmão, obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima.